Glórias a Deus. Paz seja convosco. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar na tua presença esse primeiro período que nós estaremos tratando sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver ao Senhor, Pai. Sabemos, Pai querido, que a santidade é algo complexo na vida de nós, seres humanos. E nós queremos, Pai querido, nesse momento colocar esse tempo que estaremos meditando sobre a Sua Palavra. Peço que o Senhor possa me dar a capacitação necessária para falar das coisas concernentes ao Teu reino. Sobre nós seja o Teu Espírito de entendimento, o Teu Espírito de graça, para que nós possamos crescer em entendimento, em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós estávamos finalizando a santidade prática. E antes de começar o novo tema, eu quero pedir permissão para você para finalizar. Teve algumas coisinhas que ainda ficou faltando falar. É algo bem breve. E aí nós já vamos estar retomando um novo tema. Nós finalizamos falando que Jesus é o Salvador completo. Ele não apenas tira a culpa do pecado do crente, mas faz muito mais. Ele quebra o poder do pecado. O poder de um pecado que força a pessoa a fazer o que ela não quer. Nós temos essa capacitação de dizer não ao pecado. E aí, retomando esse pequeno raciocínio, nós devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer que você é santo, você pode dizer que você é cristão, você pode dizer, mas as suas ações, elas têm muito mais peso do que as suas palavras. Embora as boas obras não possam eliminar o pecado, e não podem, você pode passar a sua vida inteira fazendo boas obras, elas não vão eliminar os pecados. E nem resistir ante a severidade do julgamento divino. Contudo, as nossas obras, elas são agradáveis a Deus em Cristo, resultando numa fé viva. Porque se tem uma fé viva, tem uma fé morta. Tá? Uma fé viva, que possa ser evidentemente reconhecida, tal como uma árvore pode ser distinguida pelos seus frutos. Para que uma pessoa venha te conhecer, se você é cristão ou não, ele vai ver que frutos você apresenta. Tiago capítulo 2, verso 17, por gentileza. Por favor. Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. O apóstolo Tiago está apresentando um questionamento. Ele não está dizendo que a fé, ela depende das obras, mas ele está falando que essa manifestação da fé, ela vem através das obras, e que nós temos que ter uma fé viva, através da manifestação de uma ação real, de uma ação concreta perante as pessoas aos quais nós convivemos. A verdadeira fé salvadora é algo muito diferente. A fé autêntica sempre haverá de se manifestar pelos seus frutos. A fé autêntica sempre vai se manifestar por frutos. Não tem como ela ficar escondida. Nós falamos, acho que na semana passada ou na semana retrasada, que é a mesma coisa que você acender uma vela ou acender uma lâmpada e você achar que você consegue eliminar aquela luz. Aquela luz sempre vai ter algum fiozinho que ela vai conseguir passar e vai mostrar e vai iluminar o caminho. A fé autêntica sempre haverá de manifestar-se pelos seus frutos. Ela santificará, operará por meio do amor, vencerá o mundo e purificará o coração. A única evidência segura de que estamos unidos a Cristo é uma vida santa. Devemos ser santos também, por ser essa a maneira mais comum de fazer bem ao próximo. As nossas obras são o bem, a forma mais comum de nós alcançarmos as vidas, fazendo bem a elas. Neste mundo não podemos viver somente para nós mesmos. Falava ontem no casamento exatamente sobre isso. Nós temos que começar a viver pelos outros, para os outros. As músicas de amor que tem ao redor, em que todas as rádios tocam, são músicas de amor que eu mereço, que eu tenho que receber, mas as pessoas não falam de um amor doador,
de um amor ao próximo, que é o amor base que o nosso Senhor Jesus Cristo ele apresenta, em especial na cruz do Calvário. Nossas vidas estarão sempre fazendo ou o bem ou o mal para aqueles que convivem conosco. Elas são um sermão silencioso que todos podem ler. A pessoa pode ser que ela não ouça você falando de um versículo ou fazendo uma oração, mas a sua atitude, sim, as pessoas conseguem ler. É realmente triste quando elas servem de um sermão em favor da causa do diabo e não da causa de Deus. O dia do julgamento mostrará que muitos, além de maridos, serão conquistados por uma vida sem palavra nenhuma. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, por favor. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Quem achar primeiro pode ler, por gentileza. Da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavra pelo comportamento de suas mulheres. E aí Pedro ele fala sobre a conversão de um homem não crente ao cristianismo apenas através das ações de uma mulher, segundo os padrões da palavra de Deus. Podemos falar com as pessoas a respeito das doutrinas do Evangelho, e poucas pessoas nos darão ouvidos, e um número ainda menor nos compreenderá. Nós lançamos as palavras ao mundo, um grupo de pessoas não quer ouvir, a grande maioria não quer ouvir, e aqueles poucos que ouvem não entendem. Porém a nossa vida serve de um argumento inescapável. Há um significado na santidade que nem mesmo os mais ignorantes podem evitar. Quando você age de uma maneira correta, segundo os padrões bíblicos, não tem como a pessoa negar que você agiu direito. Ela pode não concordar com você, ela pode não gostar da sua atitude, mas dentro do interior dela ela sabe, agiu corretamente. Há um significado na santidade que nem mesmo os mais ignorantes podem evitar. Talvez não compreendam a doutrina da justificação, mas eles conseguem entender a manifestação do amor. Um lanche que você dá para alguém, uma ajuda, qualquer coisa, uma resposta doce. Eu lembro que quando eu e Rosângela viajamos para a Argentina, e a gente estava meio perdido lá no castelhano, lá no espanhol, a gente encontrou tantas pessoas solícitas. Uma em especial marcou que desceu com a gente no ponto, e aí ficou ali uns 10 minutos com toda a paciência do mundo explicando para a gente onde era tal coisa. Vocês entenderam? Querem que eu repita de novo? Né? Querem que eu repita de novo? E ela gastou ali pouco por baixo dos 10 minutos do tempo dela, que nós estávamos em passeio, mas ela estava no cotidiano dela, simplesmente para dar uma instrução. Eu não sei se ela era cristã, mas ela deu uma demonstração de amor. Toda aquela viagem, uma das coisas que me marcou foi a figura dessa mulher. Você poderá dizer, essas declarações, todas elas que nós falamos ao redor desses domingos, são duras. Pastor, é duro, é difícil. O caminho, ele é muito estreito. E tem espinho de um lado, espinho do outro, você vai andando e raspa, ui, ai, ui. É assim mesmo. A minha resposta para você, a minha resposta para o meu coração é: eu sei disso, porque o Sermão do Monte fala exatamente sobre este caminho difícil. Fomos buscar a Titi, e eu estava lendo um videozinho lá que mandaram no WhatsApp, de um rapaz, não cristão, mas que ele foi renovar o passaporte dele. E aí, onde havia o campo pai e mãe, agora tem genitor 1, genitor 2. Do lado direito, masculino e feminino. E ele ficou olhando para aquilo, ele falando, né? E ele ficou olhando para aquilo e falou assim: por que isso? Um grupo de homossexuais, que talvez no Brasil, segundo a estatística que ele falou, algo em torno de 1, 2, 3, 5%, afeta toda uma gama de pessoas.
E ele fala assim: eu tenho amigos homossexuais aos quais eu falei com eles, e eles falaram que isso é ridículo. Ou seja, mesmo dentro dos homossexuais não há uma coesão nesta ideia de que tem que tocar no passaporte, tem que tocar na ficha da escola, tem que tocar na certidão de nascimento, porque senão esse grupo ele vai ficar triste. O Senhor Jesus ensinou isso faz mais de 2000 anos, essa dificuldade, esse posicionamento quando nós nos colocamos como um posicionamento que é apedrejado. Ele sempre disse que os homens precisam tomar a cruz diariamente, dispondo-se até mesmo a decepar uma mão, um pé, se quiserem ser seus discípulos. A vida cristã ela não é fácil. A vida cristã não é uma vida de algodão doce. Ontem estava lá no casamento de algodão doce. Não, a vida não é algodão doce. O cristianismo ele não é um caminho de algodão doce. Não é uma decisão temporal em que você toma num dia e aí você se apoia naquele dia e você não faz mais nada. Na religião, como em outras coisas, não há avanço sem sofrimento. Aquilo que nada custa, nada vale. Sem importar o que nos vem à cabeça para dizer, teremos de ser santos se quisermos ver o Senhor. A minha palavra, ela pode passar, a de Ele, de qualquer um de vocês pode passar, mas a palavra do Senhor não volta atrás. E a palavra do Senhor diz que somente aqueles que são santos verão o Senhor. Pastor, se não atrapalhar, está tão difícil para você evangelizar as pessoas, principalmente para mim, depois que estou aprendendo a viver o Evangelho, assim, na carne aqui. Isso para mim está sendo valioso. Vocês não pensam que é cabo cristão, não. Isso aqui é vivência. É que eu estou muito encantada com isso que eu estou aprendendo agora. No fim da minha vida, Deus me deu essa oportunidade. Então está difícil para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho agora para mim é loucura. É loucura. Você vai chamar uma pessoa para sofrer. Era só isso que eu queria dizer. Entenda que nós temos, eu vou dividir grosseiramente falando, que nós temos 3 grupos. Nós temos um grupo de pessoas que não querem o Evangelho de forma nenhuma, nem pintado de ouro, nem de forma nenhuma. Nós temos um grupo grande também de pessoas que se dizem cristãs, mas querem viver de uma forma liberal. O que é a forma liberal? Dentro do cristianismo nós temos o contexto ortodoxo, que parece uma palavra, parece um palavrão, mas não. Ortodoxo quer dizer que pessoas que querem viver conforme as Escrituras. Como era também um grupo de pessoas chamados os puritanos, que eram pessoas que queriam viver conforme as Escrituras, que não eram santos, mas que eram pessoas que, conforme elas aprendiam algo novo que era pautado na palavra, elas mudavam o seu jeito de agir, o seu procedimento. E há um grupo de pessoas que quer viver um cristianismo livre, leve e solto. Um cristianismo em que é vitória. Em que eu vejo a irmã dos reis, passou essa semana não, mas a mais anterior, passou com a dificuldade de saúde dela lá, com fraqueza, e eu chego dela e falo assim: irmã dos reis, Deus está mandando te dizer que a chave da vitória entrou na sua vida. Aí eu pego a chave e saio pulando. E você fala assim: pô, pera um pouquinho, o pastor ele veio, falou de um Deus que me curou já, eu estou boa, mas eu estou sentindo essa dor ainda, esse mal-estar. Eu vou levantar, me dar tontura, como é isso? E as pessoas elas gostam de serem alimentadas com isso. Temos mudado o conceito alimentar na nossa casa, graças à minha querida esposa, e a gente tem percebido que se você come muito carboidrato, muita farinha, muita coisa, o que acontece é que você sente fome direto. Depois você conversa com ela vai dar uns toques, entendeu? Antes de eu pegar essa gripe maligna que eu peguei, que eu acabei passando para a Glenda, que eu acho que eu peguei do Sebastião, não sei de onde veio isso aí, entendeu? Mas não sei, eu sei que primeiro ela foi mal para ele, entendeu? Sobrou, Sebastião. Sobrou. São Paulo muito? Não sei, não, São Paulo não fica. Foi assim, você voltou de lá com o seu. Bom, não sei. Deixa eu pôr a culpa no celular. Aí,
Aí agora eu perdi, vocês me confundem. É, negócio da... Deixa agora confundir. A alimentação, tá. E aí antes de eu ir para São Paulo, a gente tinha uma alimentação diferenciada e a gente sentia muito menos fome. E ficava satisfeito. As pessoas que querem esse cristianismo liberal, elas precisam estar se alimentando o tempo todo o tempo, porque a comida não alimenta, não sacia. Talvez sacie momentaneamente. A pessoa enche a cara lá de nuggets, de hambúrguer, aquelas porcariadas lá, come lá mas daqui a pouco está com fome de novo. Eu estou com fome de novo, eu estou com fome de novo. E o cristianismo liberal dos reis é isso. E quando a gente começa a conhecer esse cristianismo verdadeiro, que não é porque nós somos melhores, não porque nós somos especiais, não porque nós somos mais inteligentes, nós somos mais santos, nada, apenas, único e exclusivamente pela misericórdia do Senhor, que por motivo dele, Ele nos revela. Nós passamos a não aguentar e aceitar certas coisas. Então aquele cristianismo antes que era, não tem problema, você fala, não tem problema. Tem sim. E aí você começa a ficar cada vez mais radical. Simplesmente porque você quer viver como um Deus que é santo, santo, santo. E quanto mais nós avançamos, mais complicado fica. E a história que Jesus é um exemplo. Se você quiser ter uma vida cristã, é só olhar para Jesus, a vida dele todinha. E aí aquela palavra que ele disse que não sai da minha cabeça. Se tu quiser me seguir, toma outra coisa. E o detalhe não é algo que você consegue mais parar. É uma descida daquelas íngremes em que você não consegue mais ficar parado. Não, vou ficar aqui, não consigo mais. Você tem que continuar descendo. Ou subindo, como você assim achar melhor. Entendeu? Nós não conseguimos mais parar. Eu não consigo mais parar. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que entender mais. As coisas quando começam a incomodar, você vai buscar. Qual é o cerne disso? Qual é o cerne disso? Na religião, como em outras coisas, não há avanço sem sofrimento. Aquilo que nada custa, nada vale. Não devemos apenas trazer o nome de cristão, ser possuidores de conhecimento típico do cristianismo, mas também devemos mostrar aos outros aquilo que nós estamos falando. João capítulo 3, verso 7. Leia dos Reis, por favor, é pequenininho, excelente. Evangelho de João, capítulo 3, verso 7. Fala de João, de Jesus a Nicodemos. Quem conhece? Não te admiro de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Importa nascer de novo. E não é um nascimento de uma vez, é um nascimento diário, porque essa cruz que a irmã dos Reis citou, que nós temos que pegar e carregar todos os dias, ela é uma cruz de morte todos os dias. Nós temos que renascer, ser renovados todos os dias. Que todos venham a conhecer essas realidades por experiência própria e não somente por ouvir dizer. Que todos sintam a importância da santidade, muito além de tudo quanto tem sentido até o presente. Que os nossos anos sejam anos santos para as nossas almas, e então elas serão felizes. Se tivermos de continuar vivendo, vivamos para o Senhor. E se tivermos de morrer, morramos para o Senhor. E se Ele vier nos buscar, que nos encontre em paz, sem qualquer defeito ou mácula. E aí eu finalizo a santidade prática da semana passada. Foi algo que ficou faltando a gente falar, que eu não poderia deixar de falar, para a gente começar nesta manhã, nesse momento, dentro ainda de santidade, o título O Combate. O Combate. Faça comigo. Poxa, ninguém fez. Fica registrado perante você que assiste na internet, que as pessoas aqui, elas não fizeram.
Começamos o combate. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Apóstolo Paulo mandando uma carta de exortação a Timóteo que estava começando a tremer as pernas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Glenda, eleve a sua voz altaneiramente falando. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo estava ficando frouxo. E o apóstolo Paulo dá uma carta de exortação para ele. Começa dizendo: combate? Qualquer combate? Não. Combate, o bom combate da fé. Guerreie as guerras que você tem que guerrear. Lute as lutas que o Senhor comissiona você a lutar. Toma posse da vida eterna e não tem nada a ver com o contexto neopentecostal que você toma posse, irmã, da vida eterna, aí você pega, uhul! Não, não é tomar posse nesse sentido, infelizmente. Pode soltar, né? Então, tomar posse da vida eterna é você combater o bom combate. A Bíblia, os textos bíblicos, eles são todos eles atrelados. Todo o Novo Testamento, ele existe amarrado ao Antigo Testamento. Todas as cartas paulinas, todos os textos que não estão nos evangelhos, eles são das cartas paulinas, Tiago, Pedro, João, Hebreus. Tudo que foi escrito é atrelado às palavras que foram faladas nos evangelhos, que são atreladas ao Antigo Testamento. Então, quando ele fala combate o bom combate, ele está falando primeiramente, faça como Cristo fez. Lute contra as coisas erradas. Algo que Cristo era atrelado, mesmo sendo o autor da vida, a Deuteronômio lá atrás, que falava do cuidado, do amor, das ações corretas, que era atrelado lá com Levítico, que falava sobre uma verdadeira adoração, uma postura de adoração de um servo de Deus. É um fato deveras curioso que não exista assunto acerca do qual a maioria das pessoas sinta tão profundo interesse como lutas, seja boxe, seja lutas de toda sorte ou espécie. Rapazes e moças, homens, idosos e crianças pequenas, pessoas importantes e humildes, ricos e pobres, eruditos e ignorantes, todos sentem um grande interesse pela guerra, pelas batalhas e pelas lutas. Qual é o joguinho, qual é o tema de joguinho que mais você vê na sua casa, os meninos jogando lá? É sobre o amor? Ou é sobre fight, conquista, briga, luta, guerra? Fui na casa deles na sexta-feira para levar a encomenda que a gente compra lá da trabalho da favela. E aí estava o Arthurzinho lá, ó. Guerra, batalha. Entretanto, há uma guerra de importância muito maior do que qualquer das guerras que os homens já participaram. Trata-se de uma guerra que não envolve apenas 2 ou 3 nações, mas cada ser humano, cada homem ou mulher que tem nascido neste mundo. A guerra a respeito da qual estamos falando é a guerra espiritual. Não é a guerra de você... Não é a guerra de batalha espiritual que você não pode ter uma coisa na parede. Minha mãe mandou um zap para mim, que ela foi fazer uma visita, não sei aonde aí. E aí ela postou assim, você não sabe o que tem no meu quarto. Aí eu falei para ela, o que, mãe? Ela viajou para casa de um tio meu. Aí ela falou assim, eu estou rodeado de imagens, eu estou rodeado de terços. E eu falei assim, mamãe, olha para isso e para lá, olha como um objeto de arte, qualquer coisa, não se preocupe com isso. Nada disso aí vai pular da parede, vai vir sobre você. E as pessoas elas ficam condicionadas a elementos. Esse elemento vai me fazer mal. Se tiver uma imagem de Buda aqui no canto,
esse Buda ele vai atrair o demônio. Quanto tempo eu acreditei nisso? Quanto tempo? Mas não é essa a guerra. A nossa guerra é contra um ser pior que esse. Um deles chama-se eu. Esse bichinho é complicado. Esse bichinho é complicado. Trata-se de uma guerra que não envolve apenas 2 ou 3 nações, mas cada ser humano nascido neste mundo. Trata-se do conflito em que se veem envolvidos todos aqueles que querem ver a sua alma salva. Talvez o seu conflito. Esse conflito, estou perfeitamente consciente que é algo acerca de que muitos nada sabem. Se falarmos disso com tais pessoas, elas nos chamarão de loucos, radicais, ou talvez até de idiotas. Você está pensando nisso? Estava vendo uma postagem de um líder religioso que já foi um líder religioso cristão e hoje está cabeça virada, e ele falava tanta besteira num programa de auditório tão conhecido. E aquele homem que estava entrevistando até parecia que estava querendo ouvir algo cristão dele. Mas aquele homem começou a falar palavras chulas, começou a falar de todo um monte de besteira. E se você falar alguma coisa com um cara desse, ele vai falar para você: você é um idiota. Ele se considera imenso. Você é um idiota. Talvez eu esteja falando de uma pessoa e você pensando em outras, mas há muitos como esse. Hoje o cerne da igreja cristã, ela é marcada por pessoas que pensam longe da palavra. Porque esse jeito de agir e viver te faz idiota perante o mundo. E as pessoas não gostam de se sentir idiotas. No entanto, essa guerra é real e ela é verdadeira. Como qualquer outra guerra que o homem já assistiu. Envolve os seus combates corpo a corpo e os seus ferimentos. Passei muita luta essa semana. Muitos ferimentos espirituais, muitos machucados no coração. Simplesmente por querer ser idiota. Caracteriza-se por suas vigílias e fadigas a guerra. Tem os seus assédios e assaltos, suas vitórias e derrotas. Mas acima de tudo tem consequências temíveis, tremendas, todas elas peculiares. Nas guerras deste mundo, as consequências sofridas pelas nações são muitas vezes temporárias e irremediáveis. Quando você vê documentários de guerra, por exemplo, quando caiu a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, destruição. Quando os japoneses invadiram aquele Pearl Harbor, destruição. A gente tem acompanhado não um caso de guerra, mas passagem de furacões, destruição. Daqui a 2, 3, 5 anos, as casas estão levantadas. Aquelas pessoas que morreram já não merecem nem mais que se acenda uma vela para elas. E tudo volta ao normal. A queda lá das Torres Gêmeas hoje não é mais notícia. Tem um memorial lá, eu nunca fui. Eu fui nas torres antes de cair, mas o memorial eu não fui depois. Está lá o memorial das pessoas que faleceram. Uma vez por ano as pessoas vão lá, talvez alguns familiares, mas a coisa é paz. Tudo é temporário. Hoje a gente ouve da Primeira Guerra Mundial, sem dor no coração. Segunda Guerra Mundial, talvez também. Talvez nós nos comovamos em relação ao Holocausto judeu. Mas são coisas que parecem tão distantes. Parece que passaram um tempo. Hoje a minha luta da minha gripe, a minha luta da minha dificuldade de pagar a minha conta da CAESB ou qualquer outra coisa, ela parece que é muito maior do que a morte daqueles milhares, milhões de pessoas que passaram. Essas guerras, elas são temporárias e são remediáveis. Porém, no caso do conflito espiritual,
as consequências têm uma natureza bem diferente. Não é algo que você pode reconstruir. Se você morreu fisicamente, não há mais nada a ser feito por você. Eu posso até acreditar que você vai para um purgatório. Eu posso até acreditar que eu levar e acender uma vela por você, ou fazer uma oração por você, vai mudar o rumo da sua vida na eternidade. Mas as Escrituras dizem que não. No caso do conflito espiritual, as consequências têm uma natureza bem diferente. Nesse conflito, as consequências após a luta são imutáveis e elas são eternas. Eternas. Estou acompanhando o caso do Rubens da igreja cristã presbiteriana. E sempre que possível, pelo menos a cada 15 dias, eu o visitava. E nós orávamos, e nós cantávamos louvores. E no dia que eu estava nos dias da pior gripe, eu não conseguia levantar, o telefone tocou e era ele. E ele falava: pastor, eu estou muito mal. E estou muito triste. Não tem ninguém para me visitar. Eu procuro meu pastor e meu pastor não veio me visitar. Você pode me visitar? E eu estava com febre, eu estava mal. A Rosângela acompanhou e eu falei: meu querido, me perdoa. Hoje eu não consigo ir te visitar. Eu estou muito mal. Eu não tenho condições. Se eu passar aí eu vou piorar o seu estado. Se eu passar essa gripe para você, por zelo, gente, perante Deus, por zelo, eu não fui visitar. Foi a última oportunidade que eu tive de vê-los acordar. Desde então ele está em coma. Está sedado, ele está totalmente fora, está entubado, como induzido. E eu visitei ele lá no hospital em Santa Maria. Ele não pode mais cantar a música Jerusalém comigo. Ele não pode mais falar das suas dificuldades. Não tem mais como eu interagir com ele. Fui lá, li a palavra, orei com ele, derramei uma lágrima pelo carinho que eu tenho pela vida dele, mas não há mais nada a fazer. Se aquela vida demandava de alguma palavra que eu deveria ter falado e não falei, já foi. Já foi. Eu oro por ele, pedindo que o Senhor possa me dar, egoístamente, eu oro que o Senhor possa permitir que eu cante mais uma vez com ele. Ele pegar o violãozinho dele lá e cantar. Mas eu não sei se isso vai ocorrer. Ontem estava lá no casamento, a Lúcia mandou uma mensagem para mim assim: pastor Paulo, ele não reage aos medicamentos. Só nos resta orar. As consequências dessa luta são imutáveis e são eternas. 1 Timóteo 6,12, que nós já lemos. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. O apóstolo Paulo falava para Timóteo: combate o bom combate da fé. Timóteo, você precisa continuar lutando. Você não pode abandonar. Não é uma saída real, não é uma saída viável você abandonar. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, eu já vi você dar testemunho da sua vida, através de obras, através de palavras. Continua fazendo isso. Toma posse da sua vida eterna. Combate o bom combate. É a respeito desse conflito que nós vamos falar nos domingos a partir de hoje. Esse assunto está intimamente vinculado às questões da santificação e santidade. Aquele que quiser compreender a natureza da verdadeira santidade terá de reconhecer que o crente é um homem de guerra. Cada bandeira que você levanta no sentido de viver em santidade é um ato de guerra contra o mundo, contra Satanás e contra a sua própria carne. Quando você se posiciona, você está declarando guerra contra todo mundo. Todo mundo. Aquele que quiser compreender a natureza da verdadeira santidade terá que reconhecer que todo cristão é um homem de guerra. Se ele tiver de ser santo, se ele quiser ser santo, ele tem que combater. Não tem como você ficar escondido. Não tem como você se fechar na sua casa. Não tem como você, agora eu não vou mais ter contato com as pessoas, eu vou ser monge. Vou ser uma freira
carmelita descalça e eu não vou ter contato com ninguém. Ou eu vou começar a fazer minhas compras todas pela internet e pago com o meu cartão. Sou aposentado, tenho acesso ao telefone, internet, faço as minhas compras de arroz, feijão. A pessoa deixa a compra lá na porta, eu coloco para dentro, não tenho contato com ninguém. Não há como você fazer isso. O primeiro tema que nós vamos tratar dentro do combate é: o verdadeiro cristianismo é um combate. Um combate, uma luta. Não é algo que você pode deixar para depois. Ontem nós chegamos num casamento, sei lá, meia-noite. Nós fomos levar uma irmã em casa. Aí eu fiquei sentado um pouco com a bola lá na sala. A Glendinha ligou para mim para ver se tinha chegado bem. Eu que devia ter ligado para a Glendinha e ela pegou para mim. Lindeza. E aí, minha vontade hoje pela manhã era ficar dormindo. Eu dormi por volta da 1h da manhã, acordei às 6 para fazer minha revisão da palavra. Que vontade de ficar na cama. Combate. Combate. Combate contra a carne. A primeira coisa que tenho a dizer sobre a questão é a seguinte: o verdadeiro cristianismo é um combate. E aí eu falo verdadeiro. Não qualquer cristianismo. Não é o cristianismo do algodão doce. Não é o cristianismo do repeté, com todo respeito aos nossos irmãos. É um cristianismo de posicionamento, de mudança de comportamento, mudança de fala, mudança de pensamento. Não nos esqueçamos da palavra verdadeiro. Há muita religiosidade corrente neste mundo que não é verdadeiro, não é o genuíno cristianismo. Entenda que você vê uma pessoa religiosa, não quer dizer que ela não é um verdadeiro cristão. Ela pode ser religiosa no sentido de vestimentas, de doutrinas, de formas de agir, e ela pode ser um verdadeiro cristão. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Na verdade, nem o nosso coração a gente conhece direito. Não é o coração dos outros que a gente vai conseguir medir. Há muita religiosidade corrente neste mundo que não é verdadeira, não é o genuíno cristianismo. Alguns a aceitam, satisfaz a consciência dela, está sonolenta, uma consciência que não quer mudança. Mas ela não é legítima, não é verdadeira. Existem milhares de homens e mulheres que frequentam igrejas e os templos a cada domingo e que a si mesmos se chamam de cristãos. Talvez eu, talvez você. Os seus nomes estão no registro batismal, e ontem eu tive o privilégio de fazer a primeira ata de casamento no nosso livro da igreja. Que coisa legal, que emoção. São considerados cristãos enquanto vivem. Foram casados em uma cerimônia de casamento cristão. Desejam ser sepultados como cristãos quando falecerem. Entretanto, ninguém percebe qualquer combate na religião deles. A pessoa continua vivendo a mesma vida, a mesma forma de viver, a mesma forma de pensar, e se consideram cristãos. Eles desconhecem literalmente tudo acerca da luta espiritual, o esforço, o conflito, a autonegação, a vigilância e a guerra contra o mal. Um mal que não é somente tipificado pela figura de Satanás e seus demônios, mas é pelo mundo e também pela nossa carne. Tal cristianismo talvez satisfaça o homem, e satisfaz muita gente. Esse cristianismo de não ter conflito é um cristianismo que satisfaz muitas vidas. Hoje nós vivemos um tempo de uma terminologia que diz assim: igreja inclusiva. E eu quero finalizar falando sobre isso. O que é a igreja inclusiva? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Será que é algo que nós podemos engolir? Igreja inclusiva é uma forma de se falar igreja liberal. Inclusiva pelo aspecto específico de que nós aceitamos tudo.
você é homossexual, você pode congregar conosco. E não há nenhum problema nisso. Entenda que a igreja, ela é um celeiro de pessoas doentes. Pode ser que você não tenha homossexualismo, mas você tenha fofoca. E não se engane que para Deus é a mesma coisa. Tá? Eu não sou homossexual, mas eu falo mal da irmã dos reis. Tem que parar. Deus fala que de 6 coisas Ele odeia, e a 7ª Ele abomina: aquele que cria contenda entre irmãos. Ele não fala do homossexualismo, você sabia disso? Ele fala daquele que cria contenda entre irmãos. Então não há problema de nós termos pessoas homossexuais dentro da nossa igreja. Pelo contrário, deveriam haver mais. Pessoas prostitutas, ladrões, pessoas de toda índole, pedófilos. Você consegue pensar? E você está com seu netinho do lado, e você saber que do outro lado, sentado do outro lado, está um pedófilo. Olha o coração. Olha o meu pecado aqui. Só seu? Tinha que morrer. Olha o seu. Concordo com você plenamente, como você também e eu também tínhamos que morrer. E nós iríamos ser destinados ao mesmo fogo do inferno. E nós não é que nem, que nem você vai fazer comida, tem um pedacinho de carne mais gordinho. Não, era tudo igual. Aquela sopona bate no liquidificador. Tudo igual. A igreja inclusiva, ela chama essas pessoas, e o problema é que fala que não tem nenhum problema com o seu jeito de agir. Você é pedófilo? Continue sendo pedófilo, é uma forma de amar. Você é homossexual? Continue sendo homossexual, porque é uma forma de amar. Pastor, nunca vimos isso na Bíblia. Leia Corinto. Leia a igreja de Coríntios, 1ª, 2ª carta. O que o apóstolo Paulo está tratando é exatamente sobre a igreja inclusiva. As pessoas que aceitavam qualquer coisa. E um exemplo que é explícito é um filho casado, não tendo relações sexuais com a sua madrasta. E a igreja descobre e fala: não, nós continuamos amando vocês, vocês podem continuar com o pecado de vocês, porque o nosso amor é maior. Igreja inclusiva. Uma igreja inclusiva não tem combate, porque tudo pode. Você não quer, você não faz, você não pode, tudo bem. E as pessoas vão achando que está tudo certo, e não está tudo certo. E eu tenho que voltar no exemplo do médico, que quando vê alguém enfermo, domingo passado à noite, eu fui com uma dor abdominal aqui, eu estava na igreja Vila, de tanto tossir, eu estou com distensão aqui, e eu fui para a médica, e a médica pediu os exames, fez os exames, tal. Mas se ela mandasse eu ir embora e falasse: você não tem nada, está tudo bem, ela seria uma má médica. E nós, como igreja, por mais estreito que seja esse caminho, nós temos que continuar falando para as pessoas: você está doente. Eu também estou, mas você também está. Mas a pessoa vai me taxar por radical, idiota. A vida cristã é essa. Você continuar mostrando que as ações, os pensamentos, não está tudo bem. Não está tudo bem. As pessoas, elas estão testando o moral do ser humano, e nós vivemos uma época de crise moral como talvez nunca tenha havido. As pessoas que faziam as coisas erradas, elas faziam escondido. A gente sabe dos casos de homossexualismo, pedofilia na igreja medieval, tudo, através de documentários, através de filmes, mas não era algo escancarado no sentido de hoje não. Hoje não. E aí finalizo falando de um problema que rege hoje, que é esse problema moral, em que as pessoas, elas querem de toda forma empurrar o conceito de moralidade deles goela abaixo sobre as nossas vidas. E eu via um vídeo de um vereador lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, lá do Sul. E ele falava sobre toda essa problemática que está tendo lá no Museu de Arte Moderna, do homem nu,
com imagens, toda sorte de espécie. Ele falou assim que foi compilado um livro com o título de Arte, em que lá tinha todas as aberrações possíveis e imaginárias, eles colocaram na biblioteca pública. E aquele homem não era pastor, não era religioso nem nada, mas ele estava abalado. Ele falava assim: eles estão testando os nossos conceitos morais, como se nós tivéssemos obrigação de aceitar. Vi um vídeo essa semana também de uma mulher nua no meio de uma praça, parecendo da Alemanha, e ela como que introduzia dentro da sua vagina coisas de pintura, ovos. Eu não entendi muito bem como é que acontecia aquilo. E aí ela subia numa escada, ela ficava numa posição como fosse defecar, nua, totalmente nua, no meio da praça, e ela soltava aquelas bombas assim em cima de uma tela branca, e explodia vermelho. Ela ia lá no negocinho, acho que colocava outra, colocava azul, verde, aí desceu pela dona, fechou a tela, passou aqueles rodinhos, em cima abriu, pronto, essa aqui é a minha arte, você tem que aceitar. Não podemos dizer não. Quando você diz não, combate. Feche seus olhos. Senhor Deus, vivemos em tempos difíceis, ao qual a sua palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Talvez uma época pior que a de Roma, talvez pior que a de Nero, pior, Pai querido, dos povos que guerreavam contra o povo de Israel. Nós vivemos uma permissividade perante um mundo complexo, aos quais nós, como cristãos, temos que nos posicionar. Nós começamos nesta manhã, Pai querido, falando sobre combate. Mas nós temos que entender que as armas da nossa milícia, elas são a oração, o jejum, a consagração, a busca de santidade primariamente nas nossas vidas. E por isso nós carecemos do Senhor. Falava ontem no casamento que nós não podemos ser santos se o Senhor não nos auxiliar. Pai, não permita que nós fiquemos no engano. Não permita, Pai querido, que nós nos acomodemos num cristianismo, Pai querido, algodão doce. Mas também que nós não saiamos, Pai, guerreando qualquer guerra, mas que nós apenas guerreemos, Pai, as guerras que provêm do Senhor. E como o apóstolo Paulo falou com Timóteo, que nós possamos combater o bom combate, tomar posse da vida eterna e dar testemunho na nossa vida, conforme o Evangelho perante as outras pessoas, confiantes que a Tua palavra ela não volta vazia, e sim a oração de um justo, tudo muito pode no seu efeito. Nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.